Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, verso 1 e 2. Você que achou, diga amém. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Amém? Podem sentar no nome de Jesus. A tua palavra, Deus, foi lida, e em tuas mãos nós depositamos os nossos corações. Te pedimos que o Senhor esteja suprindo as nossas necessidades, falando no íntimo do nosso ser nesta noite, no nome de Jesus, Deus. Amém e amém, Senhor. Que bom, irmãos, estarmos diante da palavra do Senhor. Que maravilha é aprendermos, irmão, cada dia mais e mais, principalmente com homens que, por sua vez, tiveram momentos difíceis em sua vida, assim como tivera Jó. Precisamos clamar ao Senhor dia após dia. Tira-nos do conforto da mesmice e coloca-nos no confronto das mudanças. Nós precisamos, irmãos, estar pedindo ao Senhor para que Ele venha nos tirar do conforto da mesmice, para que possamos, irmãos, ser confrontados a mudar, confrontados a estar, queridos irmãos, fazendo a diferença como verdadeiros cristãos. A Bíblia traz, queridos, muitos exemplos de necessidades humanas. Suas páginas falam sobre ansiedade, solidão, desânimo, dúvida, tristeza, violência, sexo anormal, amargura, pobreza, cobiça, tristeza, tensões interpessoais e muitos outros problemas. A Bíblia, queridos irmãos, registra. Contudo, encontramos nesta noite a pessoa de Jó. O versículo dos versos que lemos deixa bem claro que ele é um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O verso 2 do capítulo 1 diz: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então Jó tinha quantos filhos, gente? 10 filhos. Contudo, sendo esse homem temente a Deus, sendo esse homem, por sua vez, a pessoa que estava preocupada em agradar ao Senhor, em prestar culto a Ele, em oferecer sacrifício ao Senhor. A Bíblia diz, queridos, que Jó oferecia sacrifício a Deus pelos pecados que ele achava que os filhos tinham cometido. Ou seja, ele achava que o filho tinha cometido um pecado. Ele ia lá e oferecia um sacrifício a Deus. A Bíblia afirma que Jó era o homem mais rico da época, mais respeitado, era um homem que tinha fama, era aquele que mandava e os outros obedeciam. Foi um homem temente a Deus, famoso, rico e extremamente respeitado por seus contemporâneos. Mas de repente, seu mundo desabou. A riqueza e a saúde foram embora. Os filhos morreram durante uma tempestade e seu coração chorou amargamente a toda a perda. Em vez de consolá-lo, sua esposa começou a reclamar da vida e a dar palpites infelizes. Os 3 amigos não ajudaram muito. E ele deve ter sentido, queridos, que Deus estava muito longe, num lugar inatingível. O sofrimento estava sobre Jó. Mas sempre Deus levanta um
amigo, ou uma pessoa, queridos, para poder nos ouvir, para poder nos ajudar, para poder ser, irmãos, aquela coluna que nós precisamos nos apoiar. E no livro de Jó, queridos, Deus levantou Eliú, um jovem, queridos irmãos, inexperiente até, um jovem que se dispôs a ouvir o que Jó tinha a dizer e escutar seus argumentos. Que coisa boa, irmãos, quando estamos passando por um problema, por uma dificuldade, quando nós temos alguém que queira nos ouvir, alguém que quer nos ajudar, alguém que quer orar conosco, alguém que quer nos levantar, alguém que quer nos ajudar a passar pelo vale da sombra da morte, a fazer, irmãos, a diferença. O jovem, queridos, demonstrou compaixão. Agindo assim, o jovem Eliú foi o único amigo cristão bem intencionado que teve sucesso, onde todos os outros amigos falharam. Eliú teve sim sucesso. Sucesso que outrora os outros 3 amigos, ele faz viudade Zofar não tiveram. Ele faz viudade Zofar, eles se foram até onde estava Jó. A Bíblia diz que Jó estava coçando as feridas com carteira. A Bíblia diz que esses 3 amigos rasgaram as suas roupas com indignação. A Bíblia diz que esses 3 amigos sentaram do lado de Jó e ficaram, queridos irmãos, alguns dias sem pronunciar nenhuma palavra, porque viu o sofrimento de Jó. Mas Jó sempre batia na mesma tecla: eu sou justo, eu sou fiel. Mas só que os 3 amigos começaram a defender as suas teologias. Teologia significa teo é Deus, logia é estudo, estudo sobre as coisas de Deus. E quando eu faço um estudo concernente à pessoa de Deus, eu defendo uma tese. Cada um desses 3 amigos de Jó tinha uma tese a defender. Por isso que no processo do livro, queridos irmãos, cada um começa a discutir com Jó, cada um começa, na verdade, a querer que Jó fale que eles sabem pegar. E eles discutem com Jó. Ao invés de ouvir Jó, ao invés de orar com Jó, ao invés de dar força a Jó, eles querem agora provar a sua tese, a sua teologia. Mas Jó cria num Deus que é soberano, num Deus que está acima de todas as coisas, um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente, um Deus que está acima de tudo e de todos. E Jó, queridos irmãos, tinha certeza da sua integridade para com o seu Deus. Tinha certeza que ele estava sendo provado e não estava sendo castigado. Existe uma grande diferença entre ser provado e ser castigado. Jó, queridos irmãos, estava sendo provado, mas crendo na onipotência, na onipresença e na onisciência de Deus. Crendo que Deus é onipotente, crendo que Deus é um ser que é capaz de fazer tudo, tem o poder de fazer todas as coisas na terra ou no céu. Crendo que Deus é onipresente, crendo, na verdade, que Deus está presente em todos os lugares da face da terra. Crendo que Deus é
onisciente. Satanás não é onisciente. Satanás tem todo o conhecimento, preste atenção nisso, da face da terra. Mas sabe por que ele não é onisciente? Porque ele não sabe dos seus pensamentos. Por isso que ele não é onisciente. E as religiões que outrora defendem esta tese, queridos irmãos, é somente o cristianismo e o islamismo. Somente essas duas religiões que defendem a tese de que, por sua vez, existe um Deus que está acima de tudo e de todos, um Deus que sabe do nosso passado, presente e futuro, um Deus que é onisciente, um Deus que conhece os nossos pensamentos e as nossas necessidades. Somente estas duas religiões, o cristianismo e o islamismo, somente essas duas. As outras, na verdade, dá margem para que, por sua vez, Satanás seja também onisciente. Há teses justamente defendidas até por doutores em teologia de que Satanás é onisciente, porém não é completamente onisciente, porque não conhece ou não sabe os nossos pensamentos. Mas Jó, queridos irmãos, é um homem temente. Jó, queridos, é um homem que cria neste Deus onisciente, nesse Deus onipresente, nesse Deus onipotente, no Senhor da sua vida. Mas Jó, queridos irmãos, ele de um dia para o outro começa a receber, por sua vez, algumas notícias ruins das perdas que outrora ele teve. No capítulo 1, verso 14 e 15, é apresentada a primeira perda. No capítulo 1, verso 16, a segunda perda de Jó. No capítulo 1, verso 17, a terceira perda. No capítulo 1, verso 18, a quarta perda de Jó. Ou seja, Jó perdeu tudo o que ele tinha, até mesmo seus 10 filhos. E as mensagens que Jó recebia era a seguinte: só eu sobrei para te contar. Veio um grande temporal dos céus, e os seus filhos morreram. Deixa bem claro aqui, tudo na verdade vindo do céu. Por sua vez, um grande método que Satanás usa para que Jó venha levar em conta que Deus estava castigando ele. Mas Jó, queridos irmãos, ouvindo isso tudo, Jó, queridos irmãos, ele se levanta no verso 20 do capítulo 1, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou ao Senhor e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Reconhecendo que Deus está no controle de sua vida, que Deus sabe do seu passado, do seu presente, mas também do seu futuro. A quinta, irmãos, notícia ruim que Jó, por sua vez, recebe, é capítulo 2, verso 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Ele não só perdeu tudo que tinha, gado, ovelha, não só perdeu fazenda, não só perdeu tudo, filhos, como agora ele está o quê? Um corpo cheio de furúnculo, chagas. E ele está, irmãos, agora se coçando com um caco de telha. Que dor que aquele homem estava sentindo, gente.
de Jó, que está no verso 9 do capítulo 2. Então sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também mal. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Jó era íntegro, era um homem que estava na presença do Senhor, era um homem, queridos irmãos, que conhecia o Deus onisciente, onipresente, o Deus onipotente, o Deus que estava acima de todas as coisas. Um homem que fora assim, provado pelos seus três amigos. Ele faz Bildade e Zofar, ele foi provado no capítulo 4, Bildade no capítulo 8 e Zofar no capítulo 11. Mas nós encontramos, irmãos, Eliú, esse jovem, na verdade, lhe ouvindo, mas também lhe conscientizando de quem é Deus para com a sua vida. Esse jovem, queridos irmãos, lhe ouvindo, mas também lhe apresentando a majestade, a soberania desse Deus que está acima de tudo e de todos. Contudo, meus queridos irmãos e amados amigos, nós precisamos parar e refletir sobre quem somos, onde estamos e qual é a vontade do Senhor para com as nossas vidas. Às vezes nós estamos dando glória a Deus, nós estamos dizendo aleluia, nós estamos vindo para a casa do Senhor porque está tudo bem com a gente. Mas quando começa a apertar um pouquinho, quando a prova vem, nós começamos a murmurar, nós começamos a reclamar: Senhor, ô Senhor, não está ouvindo minha oração não? Senhor, eu tenho estado na igreja, eu estou fazendo a tua vontade, Senhor, o Senhor não está me ouvindo, Senhor? Jó não fez nada disso, pelo contrário, ele foi instigado pela sua mulher a fazer. Mas Jó, queridos irmãos, cria no Deus onisciente, onipresente e onipotente. Quando nós cremos, ó Deus, neste Deus, nós conseguimos, irmãos, ter a vitória sobre as nossas vidas. O resultado de toda essa prova, de toda, na verdade, esse processo pelo qual Jó passou, foi que Deus, na verdade, o honrou de tal maneira que ele mesmo disse no capítulo 42, verso 5: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, mas toda essa experiência pela qual passei me fez ver a sua glória, o seu poder, a sua majestade. E Deus, na verdade, irmãos, se indigna quando os três amigos de Jó, Deus, na verdade, irmãos, ele diz para os três amigos, para que eles pudessem, tanto para ele faz Bildade e Zofar, para que eles pudessem, na verdade, pegar bezerros cevados, para que eles pudessem preparar um sacrifício, mas que eles chamassem Jó para poder estar orando, porque ele, o Deus, só iria ouvir a oração e só iria perdoar os pecados desses três homens se fosse a oração de Jó. Às vezes, irmãos, nós queremos defender nossas teologias, nossas teses, e esquecemos de colocar o nosso joelho no chão, joelhogia, esquecemos de falar com o nosso Deus, esquecemos de clamar ao Senhor, esquecemos, irmãos, de aproveitar as oportunidades que temos. Jesus sempre teve, irmãos, duas metas, e a segunda é vida eterna
Esse tem que ser o desejo do meu coração. Quando eu tenho esse desejo no meu coração, quando eu tenho esse alvo, sabe o que acontece comigo? Eu começo, na verdade, a observar as maravilhas do Senhor. Eu começo a ver Deus agindo na minha vida. Eu começo, na verdade, a sentir o desejo no coração de estar prestando um culto de adoração, de louvor, de gratidão pelas bênçãos que outrora tenho recebido do meu Deus Todo-Poderoso. E é isso que nossas irmãs estão fazendo nesta noite, irmã Edmeia e irmã Éder. Agradecendo ao Senhor pelas bênçãos, pelo poder sobrenatural de Deus que tem estado sobre as suas vidas. Porque o Senhor Deus tem sustentado as suas vidas, tem sustentado os seus filhos, tem sustentado sua família de maneira sobrenatural. Por isso, irmãos, assim como nossas irmãs, nós precisamos estar reconhecendo o poder, a majestade, a glória do Deus Todo-Poderoso sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Jó foi provado, mas no final foi aprovado. Jó, meus queridos irmãos, chegou até a amaldiçoar o dia em que ele nasceu. A dor, o sofrimento era muito grande sobre aquele corpo. Afinal, ele tinha não só perdido toda a sua riqueza, como também perdera todos os 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Deus quer se manifestar em nossas vidas de maneira sobrenatural. Contudo, irmãos, eu e você temos a responsabilidade de reconhecer o Deus a quem nós servimos, reconhecer a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência. Nós precisamos, irmãos, a tempo e fora de tempo, estar vivendo uma vida de oração. Precisamos estar buscando, exaltando, glorificando o nome do nosso Deus e fazer a diferença. Por isso que somos dia após dia confrontados pela palavra do Senhor. Confrontados, queridos irmãos, a não vivermos a mesmice, e sim começarmos a trabalhar as mudanças nos nossos corações. O grande desafio que temos nos dias atuais é de viver bem resolvidos. Jó era uma pessoa bem resolvida, irmão. Jó sabia quem era, qual era a sua identidade, quem era o Deus pelo qual ele servia, quem era o Deus que ele exaltava, quem era o Deus que ele oferecia sacrifício. Pergunta a você, nesta noite, você sabe quem é o Deus da sua vida? Você sabe quem é o Deus que te sustenta, que te abençoa? O Deus, na verdade, que derrama sobre a sua vida proteção, graça, amor, misericórdia. Jó sabia disso. Por isso que Jó sempre estava fazendo o que, pastor? Estava ali oferecendo sacrifícios. Estava sempre reconhecendo quem era o seu Deus. No saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito, irmão, seja o nome do Senhor. Exaltado, glorificado seja o nome do nosso Deus. Jó nos ensina, irmãos, a ter uma fé alicerçada no Deus sobrenatural. Jó nos ensina, irmãos, nesta noite, a não murmurarmos pelas pequenas coisas. Jó nos ensina, irmãos, a não ouvirmos os conselhos alheios. Assim como, por sua vez, a sua mulher lhe deu um conselho para que ele pudesse, na verdade, tirar a sua integridade, para que ele pudesse amaldiçoar o seu Deus e morrer. Ele imediatamente a repreendeu e disse: tu falas como uma louca. Somos convidados, irmãos, a vivermos uma vida de integridade, assim como vivia Jó. Somos convocados e confrontados pela palavra de Deus
pisa a planta dos nossos pés. Não é tempo para perder tempo. O mundo está ficando pequeno para os cristãos. É isso. Precisamos estar alicerçando a nossa fé em Jesus. Precisamos estar lendo a palavra. Precisamos, irmãos, estar vivendo uma vida de oração. Precisamos estar em comunhão uns com os outros, fazendo a diferença a tempo e fora de tempo. Amém, irmãos?